Boa noite. Vamos ver se dá. Se estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, vocês me avisem, por favor. Boa noite. Boa noite. Vamos entrando. Hoje vai ser uma live, não vai ser muito longa, não. Vai ser uma live curta. Vão ser só algumas orientações, tá? Porque eu vejo que tem muita gente desorientada em relação ao desfraude, não sabe o que fazer, não sabe como lidar. Porque a questão é que a gente tem muita informação sobre desfraude, né? Por aí. Cada profissional fala uma coisa, então a gente fica meio que assim que não sabe o que fazer. Então a primeira coisa quando a gente pensa em desfraude, ou na verdade, quando a gente pensa em qualquer aspecto que a gente vai estudar, a gente vai se aprofundar, alguma questão da maternidade, enfim, o ideal é a gente pegar uma fonte, uma ou duas, enfim, alguma fonte que a gente veja que tem a ver com a gente, que fala a mesma língua, que a gente acredita no que aquela pessoa está falando, ou aquela pessoa passa segurança pra gente do trabalho dela, enfim. E aí a gente vai pegar essa pessoa e vai aprender com ela, vai seguir o que ela diz, né? Ou a gente vai estudar vários e a partir desse a gente vai escolher um ou outro que vai se adaptar com aquilo que a gente acredita. Porque com tanto de informação que tem aí, que a gente vai pegando, a gente não sabe o que fazer. E no fundo, várias coisas podem dar certo e também podem não dar certo. Então não existe essa de qual que é o método melhor para você desfraudar, o que é o melhor jeito de desfraudar, não. Existe o que aquela pessoa que tá falando sobre isso tem mais experiência, o que ela estudou, o que ela tem trazendo, porque, gente, eu não acredito nessa coisa de cagação de regra, tá? De que existe só uma forma, é só assim, tem que ser desse jeito, é isso, a minha forma é melhor ou a minha forma é melhor, eu não acredito nisso. Ainda mais quando a gente olha para uma criança, para um ser humano, que cada ser humano é único, né? Então, cada ser humano vai ter uma forma, cada criança vai ter uma forma da gente lidar com essa questão, né? Então, quando a gente agora for pensar em desfraude, a gente precisa pegar uma referência para seguir. Porque a gente vai pegando várias informações e a gente vai ficando perdido. Principalmente se a gente vai e posta em grupo de Facebook. Gente, por favor, não façam isso, tá? Eu já falei isso aqui, mas eu falo de novo. Se você tá desfraudando seu filho, não poste num grupo de Facebook, não poste no Facebook. Porque vão ser milhares de centenas de comentários e que cada um vai falar uma coisa, cada um vai falar o que você deve fazer, que tá muito cedo, que tá muito tarde, que deve ser assim, que deve ser aqui. E aí você vai ficar, ai meu Deus, ai meu Deus. E essa sua ansiedade, esse seu ai meu Deus, não sei o que eu tô fazendo direito, que vai atrapalhar o processo de desfraude. Porque no fundo, o que importa no desfraude, eu falei isso em 2 lives atrás que eu falei sobre desfraude, infelizmente não consegui salvar, mas o que vai importar de fato no desfraude é a sua segurança como cuidador, é a sua confiança, é o seu direcionamento, é como você vai guiar esse processo. Porque não existe essa que é da criança autodidata, isso é muito raro. Aí as pessoas tiram a fralda da criança e acham simplesmente que ela vai saber o que fazer, sendo que ela passou a vida inteira fazendo de uma outra forma. Então é muito complicado isso. Então aqui eu vou falar sobre como que eu trabalho com um método, certo? Na verdade eu trabalho com um método, assim, gente. Eu me formei como consultora pela Andrea Olson, do Go Diaper Free. E ela tem um método de desfraude. Esse método foi baseado tanto na higiene natural, quanto em diversos outros métodos sobre desfraude. Ela foi pegando aí o que era mais gentil, digamos assim, o que tinha mais a ver com a higiene natural e ela criou o método de desfraude dela. Então, cada um vai ter um método de desfraude. Eu sigo esse porque foi o que eu aprendi, foi o que eu tenho orientação, que eu tenho apoio, que eu vejo que funciona para centenas e milhares de pessoas, né? Centenas de consultores formados por ela utilizam esse método, têm resultados positivos, e eu uso ele também e eu vejo que dá muito resultado com quem eu aplico. Porém, existem crianças que talvez não funcionem tão bem. Crianças extremamente dependentes da fralda psicologicamente, talvez não seja a melhor opção. Talvez um desfraude mais gradual,
de aí aos poucos talvez funcione melhor, mas eu vejo que para a maioria das crianças, pelo menos as crianças que eu trabalho, esse desfraude funciona muito bem. Porque a gente vai tirar a fralda, mas a gente vai ajudar essa criança a desenvolver a consciência corporal que ela perdeu com o uso das fraldas. Então, eu tirei a fralda e beleza, deixa a criança... Eu falei pra ela, filho, agora você faz xixi no banheiro. Filho, agora o cocô é no pinico. Vocês acham que a criança vai entender? Uma criança que nunca usou o banheiro, que nunca usou o pinico, você acha que ela vai saber o que é de fato esperado dela? Se ela não tem a sensação, se ela não tem tanta consciência corporal mais, se ela foi acostumada a fazer de uma forma e que a sensação é de uma forma e agora o que ela vai fazer de uma outra forma, de uma outra sensação, é tudo novo. Então não tem como a gente esperar dela que ela tenha as habilidades e faça sozinha. A gente como pai, como cuidador, como mãe, a gente que tem que orientar essa criança o que ela vai fazer. Comecei com o xixi da manhã, tem problema? Ou tem que fazer todo o processo de uma vez? Ele adora fazer xixi no pinico. Não, pode fazer, já pegando o xixi da manhã, não tem problema. A partir do momento que você estiver determinada a desfraldar, daí o ideal é que as fraldas acabem de vez. Porque o que acontece? Os pais falam, vou desfraldar, e aí tiram as fraldas. E aí começa, só que não sabe direito o que tá fazendo. E aí vai lidando, e aí de repente a criança começa a ter resistência, começa a recusar, não sabe como fazer. E aí os pais vão lá e põem a fralda de novo. Aí confunde a criança. Pô, tirou a fralda, mas agora tem que fazer de fralda. E aí vai fazendo isso. Aí tira a fralda e põe a fralda, e tira a fralda e põe a fralda. E a criança vai ficando confusa, ela não vai entendendo o que é esperado dela, o que ela é pra fazer. E ela percebe que os pais estão inseguros, ela percebe que os pais estão perdidos, ela percebe que tá uma zona. Então, pra ela vai ser uma zona esse tal do desfraude, vai ser confuso, vai ser bagunçado. Então, se a gente for decidir tirar as fraldas, a gente precisa seguir um plano, a gente precisa ter uma linha, a gente precisa ser persistente, consistente e persistir nisso e ter muita paciência. Não adianta ficar tirando, pondo. Se você for ficar tirando e pondo, é melhor você deixar de fralda. E faz assim, oferece no xixi da manhã, percebe que o bebê faz cocô depois do almoço, já sai da cadeirinha e já leva ele pro pinico, pro vaso. Entretém ele ali para que ele consiga liberar e tal. E vai oferecendo nesses momentos de transição, que nem eu falo. Deixa eu só pôr aqui, gente, meu carregador, que eu achei que a bateria ia dar, mas não vai dar, não. Que vai agora. Então, assim, se você não tá comprometido, se você não tá determinado, se você não sabe o que você tá fazendo, vai com calma, deixe de fralda e vai fazendo dessas formas que eu falei. Leva no momento de transição, leva ao acordar, leva depois de tirar da cadeirinha, leva depois de tirar do cadeirão, leva depois de tirar do sling, do carrinho, leva antes de colocar no carro, antes de colocar no cadeirão, antes de colocar no sling, enfim, vai criando uma rotina para esses momentos de ir ao banheiro, que aí isso vai entrando automaticamente e vai fazendo aos poucos, conforme você vai tendo disponibilidade, momentos de observação sem fralda. Qual que é a importância desses momentos de observação sem fralda? A sua criança vai começar a recuperar a consciência corporal. Ela vai sentir o xixi saindo, ela vai, esse é o meu xixi, olha o meu xixi saindo. Ela vai sentindo isso. E além dela recuperar isso, a gente vai começar a levar ela ao banheiro nesse momento. E a gente vai levando ela aos poucos pro banheiro. Ela começou a fazer xixi, a gente fala, calma, filho, xixi no pinico, vou te ajudar a colocar o seu xixi no pinico. Eu falo assim, mas é que cada um vai falar de um jeito que soa bem, que tá acostumado a falar, enfim. Mas a gente vai guiar ela nesse processo. E aí pode ser aos poucos. Mas eu não recomendo que esse processo fique por muito tempo, tá? Porque o que a gente vê na prática, que quando esse desfraude ele é muito gradual, desse jeito, ele vai confundindo a criança também. Porque se ela tá de fralda, e é o que ela sempre fez, é o hábito que ela tem adquirido, e pra ela é muito mais conveniente fazer na fralda, porque se for descartável, primeiro que ela não sente direito. E segundo que ela não precisa parar pra ir ao banheiro, ela não precisa parar a brincadeira dela pra ir ao banheiro. Então é mais conveniente fazer ali. É mais conveniente não avisar que precisa ir ao banheiro.
Então, o que acontece? E tem esse momento de troca de fralda, enfim, a criança ela vai crescendo, ela vai querendo dominar o processo. Ela vai querendo ter mais controle sobre o processo, ela vai querendo ter mais independência. Então, se a gente fica nesse processo muito gradual, uma hora a criança vai se enchendo o saco, gente. É isso que eu vejo na prática. Vai tendo muita resistência pelo processo. E aí, o que acontece? A gente tem um desfraude que às vezes dura 1 ano, e aí a gente vai ter desafios altos e baixos que a gente poderia ter em muito menos tempo, em 1 semana, em 15 dias, com o desfraude guiado de uma forma um pouco mais precisa. Minha neném tem 50 dias e faz cocô no pinico desde os 20 dias. Alguma dica pra começar a pegar o xixi também? Ó, eu tenho uma live só sobre o xixi, nesse caso é sobre higiene natural, certo? Eu tô falando agora aqui sobre desfraude. Eu tenho muitas coisas sobre xixi, tenho só uma live lá no YouTube, que é a solução pra você pegar o xixi, que eu falo só sobre xixi, e tem vários stories nos destaques sobre essa questão, tá? Dá uma olhadinha que você vai encontrar e a gente fala mais sobre isso também. É melhor começar o desfraude com pinico ou vaso? Vaso com adaptador. Ó, tanto faz, pinico ou vaso, tanto faz, mas o vaso tem que estar com adaptador. Porque pensa, o buraco do vaso é muito grande, a criança senta lá, ela vai se sentir desconfortável como se estivesse caindo. Aí você vai ter que segurar a criança, vai ser muito mais complicado. Com o redutor você vai poder dar autonomia, vai poder dar independência e vai poder dar tranquilidade para a criança poder relaxar e fazer o cocô e fazer xixi. Mas o redutor ou vaso tanto faz. Vai depender do que você prefere e do que a sua criança vai acabar preferindo. Tem umas que não se sentem confortáveis no vaso, tem umas que não se sentem confortáveis no pinico. Então vai ser uma questão de você ver aí o que vai encaixar melhor para sua família. Qualquer uma das duas é beleza. Tá, então na outra live de 2 semanas atrás, que infelizmente não ficou salva, o que eu falei mais foi dizer pra você que você pode desfraudar o seu filho. Foi te assegurar que tá tudo bem você desfraudar o seu filho. Mostrei na história de que crianças, antes da chegada das fraldas descartáveis, a maioria, 92% delas, eram desfraudadas com 1 ano e meio. Então, é possível, né? Metade da população do mundo hoje desfralda com 1 ano. Então, é possível uma criança ser desfraudada. Tá? Antes dos 3, antes dos 4 anos. É possível ela ser desfraudada, certo? Então, cabe você como pai ter a segurança, como pai, como mãe, ter a segurança, ter a confiança e saber o que fazer nesse processo para guiar seu filho. E aí, no momento que você chega de fraldas, a partir de agora de uma outra forma, a gente vai guiar essa criança. Como? Eu costumo fazer, o primeiro passo é deixar totalmente sem fralda. Sem fralda, sem calcinha, sem calça. Pode colocar blusa, agasalho, se tiver mais frio, meias mais compridas, mas o ideal é que pelo menos nos primeiros dias esteja sem fralda. E aí tem gente que não gosta muito dessa ideia, mas como assim vai deixar sem calcinha, assim, vai deixar pelado? Você vive numa comunidade nudista? E não é isso, é que assim, primeiro que você vai conseguir ver o xixi imediatamente quando começar a sair. Se tiver de calcinha, se tiver de calça, vai ser mais difícil de você perceber. Na hora que você perceber, já vai ter feito uma boa quantidade. Então, quando ele tá peladinho, a gente consegue ver imediatamente e consegue agir imediatamente. De forma calma, claro, né? Não vai pegar a criança e falar, vamos pro banheiro, meu Deus, você tá fazendo xixi! Ah! Não, é calma, filho. Vou te ajudar a colocar esse xixi no pinico, sei lá. E aí você pode até deixar no começo um pinico perto, pra você não ter que transportar a criança muito longe. Já pega, coloca no piniquinho, ó, vamos sentar aqui no piniquinho. Vamos ler esse livrinho, vamos cantar essa musiquinha. Ah, a musiquinha do xixi, pode criar uma musiquinha do xixi, uma musiquinha do cocô. Enfim, tornar o processo engraçado, divertido, trazer, assim, um interesse pra criança. E aí, então, deixou pelado por isso. Qual um outro motivo de deixar peladinho no início? A fralda, ela aperta, né, na cintura. E quando você coloca a calcinha, é como se fosse mais ou menos a mesma sensação da fralda. Então, a criança, ela sente como se estivesse de fralda. Então, é muito comum a família que vai desfraldar colocar calcinha ter muitos escapes. Porque é como se a criança, ela sente como se estivesse de fralda. Então, ela vai fazer o xixi normalmente como se estivesse de fralda. Então, tem muito mais escapes. Então, quando a gente tira essa fralda, primeiro que a criança vai ter uma consciência corporal, primeiro a gente vai conseguir agir mais rápido e ela não vai ter a sensação de que ela é como se ela estivesse de fralda. É como se criasse uma memória muscular ali onde fica a fralda. Então, a calcinha dá a mesma sensação da fralda.
E aí, com o tempo que a gente vai fazendo isso, a criança primeiro ela vai começar a entender o que é esperado dela, né? E aí, com o tempo, a gente vai colocando a calcinha, a gente vai colocando a calça, a gente vai fazendo saídas curtas, de 15 minutos, por exemplo, dar uma volta no bairro, voltar, porque isso vai criando segurança para a criança, ela vai se sentindo com mais confiante. Por isso que eu falo que tem que ter como se fosse passos, é um plano mesmo. Então, primeiro, por exemplo, a gente vai deixar sem calcinha. E aí, depois que a gente conseguir que a criança tenha a consciência, aí a gente vai introduzir a calcinha. Aí depois a gente vai introduzir a calça. A gente vai começar a fazer saídas curtas. Tipo, o bebê, a criança fez xixi, a gente pega e vai. Vamos sair 15 minutinhos, dá uma volta. E aí isso tudo vai construindo na criança essa confiança que ela precisa. Porque no começo, gente, vai ser uma insegurança para a criança, né? É uma sensação, como eu disse, é uma sensação nova, é tudo novo. É um hábito novo. Então, conforme ela vai vendo que ela consegue, tipo, isso são passos pequenos que ela vai dando, não é uma coisa grande para ela conquistar, são passos pequenos que ela vai dando e ela vai falar, olha, eu consigo, eu consigo. E aí isso vai dando, ela vai ficando cada vez mais animada com esse processo de desfraude também. Por exemplo, você fez o xixi, aí você vai sair com a criança por 15 minutos. E aí ela vê que ela conseguiu sair de casa sem fazer xixi na fralda, sem fazer xixi na calcinha, né? E voltar para casa seca, isso vai criando muita confiança na criança. São pequenos gatilhos, né, de confiança. A gente faz muito isso, adulto. Quando a gente quer conquistar alguma coisa, um hábito muito difícil, ou a gente vai pegar um objetivo, uma meta muito grande, a gente não vai já direto naquela meta. A gente vai dando pequenos passos, pequenas metas. Para cada meta que a gente for, a gente liberar os hormônios da felicidade, os hormônios da satisfação, enfim. E aí a gente vai se sentindo mais confiante, mais poderoso e mais empoderado mesmo para conseguir dar o próximo passo e conseguir uma meta maior. E aí a gente vai e consegue uma meta maior. E aí a gente vê que consegue, isso dá, a gente fica animado. E vai e pega uma meta maior até a gente chegar na nossa meta maior, no nosso objetivo principal. E com desfraude é a mesma coisa. Quando a criança vai dando os passinhos dela no desfraude, vai vendo que ela vai conseguindo, isso vai dando animação, ela vai ficando mais animada, ela vai ficando mais confiante. E aí a gente vai conseguindo lidar com esse processo de desfraude de forma muito mais tranquila. Então não adianta tirar a fralda da criança, falar pra ela que ela tem que ir no banheiro e esperar que ela saiba o que fazer. Não! A gente vai guiar ela nesse processo. Então vai começar com a gente levando ela fisicamente. O desfraude, ele é físico. Cabe você, como cuidador, fisicamente transportar essa criança com calma até o pinico. E aí vai criando hábitos, vai criando rotinas da hora do banheiro. Vai introduzindo a hora do banheiro no meio da rotina. Não tem a rotina de acordar? Já acorda, leva no piniquinho, aí vai. Não sei como que é a rotina de vocês, escova o dente, enfim. Aí vai comer. Aí depois de comer, vai no piniquinho, vai, não sei o que, lava a mão, bababá, volta, vai brincar. E aí vai criando essa rotina. Antes de dormir, vai fazer um xixizinho, aí vai dormir. E aí isso vai virando parte normal da rotina da criança. Então, basicamente hoje foi isso. Não vou me estender muito nesse assunto, mas era mais para orientar vocês. Vocês podem fazer um desfraude gradual, tá? Vocês podem fazer. Mas tenham em vista que isso pode uma hora, de certa forma, parar de funcionar, porque o que está impedindo ali de realmente o desfraude ser concretizado é a própria fralda. E que se você decidir tirar a fralda, primeiro, você tem que saber o que fazer. Você tem que ter a orientação do plano a seguir. Você tem que saber, você tem que estar confiante. Você tem que sentir que você, como pai, está pronto. Não é a sua criança tá pronta, porque ela nasce pronta. E aí ela tem a capacidade, a gente vê que ela tem a capacidade de ser desfraudada, não sinais de prontidão, porque pronta ela já nasce para usar o banheiro, certo? E aí então você como pai precisa perder esse hábito da fralda, porque muito mais do que a criança ser dependente é a gente como pai que tá dependente dessa fralda, porque é mais cômodo, porque é mais conveniente, porque a gente não tem que prestar atenção, porque a gente não tem que lidar com isso. Mas será que ele é tão conveniente assim, gente? Quanto tempo que a gente não demora pra trocar uma fralda? Não tem que segurar a criança, tem que, de certa forma, prender a criança lá pra conseguir tirar a fralda. Causa um estresse. Vai criando problema de autoestima na criança. A criança não tem autonomia. Então ela não é tão conveniente.
Vai chegar um ponto que a criança vai ficar tão dependente da fralda que como que você vai tirar essa fralda? Vai ser muito mais difícil. Então, quanto antes a gente começa a ter a informação de começar a lidar com esse processo de uma outra forma, mais fácil esse desfraude vai ficando. O desfraude, ele não é pra ser um bicho de 7 cabeças, gente. Ele não é tão difícil assim. Ele não é tão complicado assim. É a gente que complica as coisas. É muito mais simples. É que nós pais, a gente tá muito amedrontado, né? A nossa geração tá muito amedrontada com tudo. A gente tem medo de tudo. A gente acha que tudo vai traumatizar o nosso filho. A gente não pode falar uma coisa pro nosso filho que a gente vai traumatizar. A gente tem medo do nosso filho. A gente tem medo de frustrar o nosso filho. A gente tem medo de fazer algo que não agrade o nosso filho. O nosso grande rei, né? A gente olha, ó, o grande rei pro nosso filho. Não é assim, gente. A gente é pai. A gente deve seguir a criança, sim, com certeza. Mas a gente deve seguir ela como líder. A gente deve estar atento, seguir, de saber quais são as necessidades dela, onde ela tem dificuldade, quais são os pontos fortes dela, em que pontos que a gente precisa trabalhar, em que pontos que a gente precisa suportar. Enfim, a gente tem que estar observando essa criança e trabalhar com ela com a forma única que ela é. Mas isso não significa que a gente vai fazer o que a criança quer o tempo todo. Que a gente vai ficar simplesmente seguir a criança que vai comandar o processo, porque não é assim. E aí a gente vai virar refém dos nossos filhos, né, gente? E aí a gente tá colocando, na verdade, uma responsabilidade na mão dessa criança que não é dela. A gente que fraudou essa criança, a gente que condicionou ela fazendo a fralda, a gente que como pai tem que ajudar ela a fazer de uma outra forma. E aí uma questão muito grande é como que eu lido com os escapes, né? Depois de um tempo que você fez esse processo de transportar a criança, entendeu? Mas ela tem escape. Como que eu vou lidar com eles? Aí a maioria dos pais falam, ai filho, tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí o tempo todo assim, tá tudo bem. Mas será que tá tudo bem? De fato, será que tá tudo bem fazer xixi na calça o tempo todo? Não tá tudo bem. Não é que você vai brigar com essa criança de jeito nenhum, você não vai fazer isso de jeito nenhum. Mas você vai orientar ela, o que ela vai fazer. Olha, filho, por exemplo, você pode falar, filho, que bom que você tá tendo consciência que você tá fazendo xixi. Que bom que você sabe que você tá fazendo xixi. Mas me avise que da próxima vez eu posso te ajudar a colocar esse xixi no pinico. Ou, filho, o xixi é no pinico. Enfim, a gente vai lidando com outras formas, a gente não vai ficar falando que tá tudo bem o tempo todo. Porque a criança é muito esperta, ela fala, tudo bem, então eu posso fazer xixi no chão, eu posso fazer xixi aqui na minha calça, onde eu quero, em qualquer lugar. Mas será que se a gente estiver na rua, em algum lugar, será que tá tudo bem ela ficar fazendo o tempo todo xixi no chão, na calcinha? Não, a gente precisa orientar ela. E, claro, se tiver um escape, gente, tá tudo bem, no sentido de não é um problema ter um escape, você não tá traumatizando sua filha se acontecer um escape fora da fralda. Você não vai traumatizar o seu filho por ter, sabe? Mas a gente precisa orientar ele o que é pra ele fazer. A gente tem medo de tudo, gente, e não precisa ter medo, não precisa ter medo. A gente só precisa saber o que fazer, porque se a gente não sabe o que fazer, aí a gente vai ficar com medo mesmo. Mas se a gente sabe o que fazer, se a gente tem informação, se a gente tem direção, as coisas ficam muito fáceis. Então, basicamente isso. Foi só uma pequena orientação. Quero saber se vocês têm alguma dúvida. A gente vai fazer uma aula só sobre desfraude, que é um processo que, pra eu explicar aqui, ele é um pouquinho mais longo. Eu vou precisar de mais tempo, mais dedicação. E a gente vai fazer, viu? Fiquem tranquilas. Bom, acredito que não tenham dúvidas. Meu Deus, gente, aqui tá muito quente, vocês não têm ideia. Nossa, eu tô quase derretendo. Ai, ai. Bom, Então, pra quem tem interesse, daqui uma semana, sem ser essa semana, semana que vem, a partir de segunda, eu vou fazer lives diárias. A ideia é, quem sabe, um dia conseguir fazer sempre lives diárias, tá? Mas eu vou contar tudo, desde o início, a verdade sobre a história, a verdade sobre as fraldas. Vou contar como que era antigamente, como ainda outras culturas fazem. Eu vou contar tudo sobre as fraldas, tudo sobre higiene natural. Vou falar por que você deve praticar higiene natural. Não deve, mas porque você deve pelo menos cogitar, praticar, ou pelo menos conhecer a higiene natural. Vou falar tudo. Tudo que vocês precisam saber antes de começar, tá bom? E pra quem tem interesse, que já estão me pedindo aí muito, finalmente vai sair um mini curso sobre higiene natural para bebês de 0 a 6 meses, para bebês que ainda não engatinham. Então vai sair no final da outra semana.
Então já se preparem, que vai ser muito legal, o curso está muito completo. Eu tô muito feliz que vocês responderam a caixinha de perguntas e eu tô muito feliz que eu já tô abordando quase tudo que vocês estão me falando. E estamos muito alinhados. Nossa, vai ser muito legal, gente. A próxima semana também de lives vai ser muito legal. O curso tá muito top. E então é isso. Se não tem dúvidas, eu vou finalizar aqui. Muito obrigada por mais uma live, gente. Vocês são incríveis. A presença de vocês é sempre fundamental. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem me mandar. Vou abrir uma caixinha de perguntas. Qualquer dúvida é só mandar que a gente tá aqui e vamos fazer mais lives sobre desfraude também, tá bom? E é isso, um beijo e até a próxima!